Fala aí, pessoal, beleza? Professora Mariana Bruce na área, professora de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Francisco de Assis, e eu tô aqui para mais uma aula de História para o nono ano. Nessa semana, a gente vai estudar os movimentos de libertação na África e na Ásia no contexto de Guerra Fria. Pessoal, esse é um conteúdo muito denso. Eu tive que fazer alguns recortes. Infelizmente, a gente não vai dar conta de falar de todas as experiências de libertação. Houve uma seleção de alguns casos mais emblemáticos na Ásia e na África, mas fica sempre o convite para vocês pesquisarem e aprofundarem esse conhecimento, porque é uma história muito inspiradora de luta, de possibilidades, de transformação, de contradições, de limites e desafios colocados por esse passado colonial e dos esforços dessas novas nações que emergem nesse contexto de superar esse passado e de construir algo novo. Então, os movimentos de libertação na África e na Ásia, eles se dão nesse contexto de Guerra Fria que a gente vem estudando nas últimas semanas. Um contexto de bipolarização entre o mundo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, representado pela União Soviética. A gente sabe que não é um conflito direto, Estados Unidos e União Soviética não chegam a um enfrentamento de fato, mas esse conflito ocorre principalmente nessas regiões, no continente africano, na Ásia. Nesses movimentos de libertação, a guerra é quente, a guerra acontece efetivamente, e os movimentos dentro desses países, né, dentro desses movimentos de libertação, você vai ter grupos que vão ser apoiados pelos Estados Unidos e grupos que vão ser apoiados pela União Soviética. Então, é nesse sentido que essa guerra vai ganhando corpo, de fato. A corrida armamentista e as disputas ideológicas, portanto, encontram um terreno muito fértil nesses movimentos de libertação. Você vai ter no final da Segunda Guerra Mundial a queda dos grandes impérios europeus, que ficam lá submersos a todos os desafios colocados pela guerra, que foi levada a cabo no território europeu. Então, nesse novo mapa geopolítico que se estabelece, qual seria a orientação desses novos países? Seriam capitalistas? Seriam socialistas? É possível pensar uma terceira via? Então, só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada só no mapa. Aqui a gente tem primeiramente um mapa da África e da Ásia antes de 1945, e aí você tem essa divisão do mapa nas principais potências europeias. Então, você tem ali de verde as colônias francesas, em rosa a colônia inglesa, britânica, em laranja a colônia holandesa, belga, de azul a espanhola, de laranja, a verdinha ali italiana. Aí lá no Sudeste Asiático você tem também colônias japonesas, influências estadunidenses, inclusive. Então, você tem aí esse mapa de dominação colonial colocado na África e na Ásia. Observem como esse mapa vai mudar a partir dos movimentos de independência. Olha só. Olha quantos países novos vão emergir nesse contexto da Guerra Fria, a partir de 1950, 1960, depois de 1970. Então, a gente vai ter uma multiplicação de países, tanto no continente africano quanto nesse sudeste asiático, e vai ser justamente nesse contexto de formação desses novos países que essas disputas ideológicas vão se dar. Afinal de contas, eles vão ser capitalistas, como eu falava, né? Eles vão ser capitalistas, vão ser socialistas, vão ser outra coisa. Como é que vai ser esse processo? Então, esse é um momento chave para a gente entender essa nova geopolítica mundial. Podem comparar aí os dois mapas
Eu vou passar esses slides também para vocês poderem acessá-los e analisarem com maiores detalhes. Quais são os países novos que surgem? Como é que era o mapa antes? Como é que é esse mapa depois? Qual é a base dessas fronteiras nacionais, né? Porque uma coisa interessante também é a gente pensar qual é o mapa de divisões étnicas da África. Será que essas divisões étnicas entre as diferentes culturas existentes corresponde efetivamente a esse mapa colonial e até mesmo ao mapa dos estados-nação que vão surgir depois das independências? A gente vai ver que não, porque vai ter várias etnias muito diferentes entre si que vão ter que coexistir sob o mesmo Estado Nacional. E aí, como é que vai ser isso? Como é que vai construir um Estado Nacional em Ruanda, por exemplo, em que você tem lá o conflito dos Hutus e dos agora me fugiu o nome, mas tem aquele filme Hotel Ruanda, que é muito interessante, muito traumático na história africana e que mostra um pouco como que esse legado do colonial ele fica para o continente africano, fica para várias regiões africanas como algo que leva à guerra civil e que leva a vários desafios para o estabelecimento desse modelo europeu, de um Estado nacional que só tem uma cultura, uma língua, uma história. E são povos, na realidade, multiculturais. Então, como é que fica isso? Então, é um grande desafio que se coloca para a gente pensar essa realidade pós-independência. E aí, nesse cenário de Guerra Fria, lá na Indonésia, na cidade de Bandung, tá escrito errado ali agora que eu vi, depois eu corrijo. Então, na conferência de Bandung, com D, você vai ter uma tentativa de vários desses países do chamado Terceiro Mundo, que eram países que não correspondiam nem ao primeiro mundo capitalista, nem ao segundo mundo socialista, mas que estavam nessas periferias, no continente americano, no continente africano, no continente asiático. Então, nessas periferias, será que era necessário, de fato, você se vincular ou ao bloco capitalista ou ao bloco socialista? Será que não era possível construir uma terceira via? Então, você vai ter um movimento de países não alinhados que vão buscar assumir uma postura nacionalista, uma postura que não se colocasse, de fato, subordinados a um ou a outro bloco capitalista. E vão chegar a alguns consensos fundamentais, por exemplo, o respeito aos direitos fundamentais de acordo com a Carta da ONU, a ONU que é criada no final da Segunda Guerra Mundial como uma organização internacional responsável pela manutenção da paz para evitar uma nova guerra. Você vai ter o respeito à soberania e integridade territorial de todas as nações, o reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes e pequenas, o princípio da não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro país, que é o mesmo que afirmar a autodeterminação dos povos, o respeito pelo direito de cada nação de se defender, individual ou coletivamente, de acordo com a Carta da ONU, a recusa na participação dos preparativos da defesa coletiva destinada a servir os interesses particulares das superpotências, Estados Unidos e União Soviética, abstenção de todo ato ou ameaça de agressão ou do emprego da força contra a integridade territorial ou a independência política de outro país, solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos, diplomáticos, através de negociações, conciliações, arbitragens por tribunais internacionais, de acordo também com a Carta da ONU, o estímulo aos interesses mútuos de cooperação entre as nações, o respeito pela justiça, as obrigações internacionais, enfim. Ficou ali junto, esse último ponto. Então, você observa claramente, ou melhor, você observa como fica explícito o compromisso dessas nações de não alinhar-se necessariamente a um bloco ou ao outro bloco, e essa busca pela mediação dos conflitos pela via diplomática, respeitando os direitos e respeitando as organizações internacionais. Então, vai ser um movimento cada vez mais forte também nesse contexto da Guerra Fria, que leva, inclusive, ao processo de flexibilização dessa bipolaridade aí.
Então, vamos aos casos. A gente aqui vai estudar alguns casos, mas como eu falei, ficou convite para vocês. Aqui nesses slides eu deixei como referência alguns outros países também, que se vocês tiverem curiosidade depois vocês podem ir lá ver algumas referências importantes que eu trago. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência na Índia, na Indochina e em Angola. Então, no caso da Índia, foi uma colônia inglesa e a luta contra a dominação inglesa se deu através principalmente do Partido do Congresso Indiano, que era correspondente ao movimento hindu, que é uma das principais religiões, o hinduísmo, né, que é uma das principais religiões na Índia, e a Liga Muçulmana, que representava o movimento muçulmano. A Índia ela vive esse conflito religioso, porque havia esses dois grandes grupos político-religiosos que vão entrar em conflito nesse processo de independência. E aí, nesse cenário, você tem esse contexto, né, da dominação inglesa, que é um contexto racista, que é um contexto que leva ao desencadeamento de uma luta pela liberdade baseado principalmente na liderança do Mahatma Gandhi, que está em destaque na foto abaixo, que vai trazer um pouco dessa reflexão sobre a igualdade entre os povos, sobre a igualdade, na verdade, a igualdade na diversidade dos povos, porque Gandhi era hindu, mas ele vai ser um líder pacifista que vai defender a desobediência civil como um caminho para o enfrentamento à dominação colonial. Como líder hindu, ele pregava jejuns, greves, boicotes contra as autoridades inglesas e sempre num convite à participação de outras matrizes religiosas. Não havia ali o estabelecimento de uma via única, mas o reconhecimento dessa diversidade e a busca pela construção de um projeto que pudesse contemplar minimamente a todos os envolvidos e que entendesse que esse enfrentamento à dominação inglesa não poderia ser um enfrentamento direto, um enfrentamento militar, mas sim através desses outros recursos. Então, o Gandhi acaba se tornando uma figura reconhecida internacionalmente. Você tem também a participação, a figura de Ali Jinnah, que era a principal liderança muçulmana, que foi o fundador da Liga Muçulmana, e é a partir principalmente, né, dessas ações que vão deixando, que vão, das ações como a Marcha do Sal, que está ali em destaque. O Gandhi, por exemplo, uma das grandes medidas do Gandhi, uma das grandes propostas do Gandhi nessa luta pela independência da Índia era o fato de que, a Inglaterra ela lucrava principalmente em cima da venda de tecidos. Os tecidos, a indústria têxtil inglesa, desde lá da Revolução Industrial, vocês sabem que é a principal atividade econômica, principal produto de exportação da Inglaterra, né? E o que o Gandhi falava? Olha só, a gente não precisa consumir esses produtos ingleses, esses tecidos ingleses, a gente pode produzir a nossa própria roupa. E aí tem lá, ele tem no tear ali, né, elaborando artesanalmente sua própria roupa, e ele falava que a gente não precisava de muito, então que um primeiro ato de rebeldia era esse, sabe? Era romper com esse comércio e atacar os ingleses por onde realmente doía, que era no bolso. Então, Gandhi vai se tornando extremamente popular e isso contribui para o processo de independência. Como resultado, você vai ter a fragmentação do território, né? A Índia não vai conseguir se manter numa unidade por conta, sobretudo, dessas diferenças religiosas. O próprio Gandhi acaba sendo assassinado nesse processo. E aí você vai ter, a partir da independência, a criação da Índia, do Paquistão, que vai ser majoritariamente muçulmano, de Bangladesh e Sri Lanka, que era a antiga ilha de Ceilão, com algumas tensões regionais, com muitas tensões regionais, que leva à guerra civil e à morte de milhares de pessoas, sobretudo opondo, né, essa maioria hindu e a maioria muçulmana. A criação do Paquistão e da Índia foi uma forma de tentar conciliar isso, mas o processo migratório, né, dos hindus que viviam na região do Paquistão para a Índia e dos muçulmanos que viviam na região da Índia para o Paquistão vai ser um processo extremamente traumático e violento na história da Índia. Na Indochina, que é essa região ali do Vietnã, Camboja, entre outros, Laos,
Você tem uma região que era dominada pela França, era uma colônia francesa, e que durante a Segunda Guerra Mundial sofre uma ocupação japonesa. Então, o processo de independência vai passar pela expulsão dos japoneses e pela resistência a uma tentativa de recolonização da França. Então, a França tenta recolonizar a região, mas vai ser impedida, principalmente aí nessa batalha de Dien Bien Phu, que ocorreu no início de 1954, em que o Viet Minh, que era um movimento nacionalista do Vietnã, vai conseguir enfrentar o exército francês e ser vitorioso nesse processo. Depois, o Vietnã acaba sendo também fragmentado nesse pós-independência. Você vai ter a formação, porque havia um conflito ideológico muito forte entre forças que apostavam numa orientação socialista, forças que apostavam numa orientação capitalista. Então você vai ter a fragmentação do território entre o Vietnã do Norte, que é liderado pelo Ho Chi Minh, que se destaca nessa guerra de independência, e o Vietnã do Sul, pró-ocidente, né? Além desses estados neutros do Laos e Camboja que surgem também nesse contexto. Logo depois, nos anos 60, você vai ter a Guerra do Vietnã, que é uma guerra muito conhecida, porque tem vários filmes hollywoodianos que retratam esse episódio, que vai ser por conta desse conflito ideológico entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte recebe apoio da União Soviética, o Vietnã do Sul recebe apoio dos Estados Unidos, e você tem uma guerra civil com os Estados Unidos enviando as suas forças armadas para o combate, mas que serão duramente combatidos pelos vietnamitas e que, por conta lá das suas táticas de guerrilha e de construção de túneis e tal, eles acabam o conhecimento sobre o território, entre vários outros fatores, acaba levando à derrota dos Estados Unidos no Sudeste Asiático. Mas isso é uma história para depois. Então, nesse pós-independência, a gente tem também essa fragmentação do território. Agora, vamos lá para a África, pode ser? Na África, são vários os casos também de independência super interessantes. Aí eu destaco a Argélia, Guiné-Bissau, Moçambique, o caso da África do Sul, do Congo, mas aqui a gente vai focar na experiência de Angola. Mas antes de falar sobre a experiência de Angola, eu queria trazer para vocês um conto africano que é muito interessante para a gente pensar os processos de resistência existentes, não apenas na África, mas também na Ásia e na América, nesses contextos de dominação colonial. O conto diz o seguinte: sabes, meu filho, e o papá falava pausadamente e gesticulava muito antes de cada palavra. O mais difícil é que dá a impressão de que tudo fica vazio e sofre-se muito, 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 muito. Sabe, a gente cresce com muita coisa cá dentro, mas depois é difícil gritar, tu sabes? A mamãe ia barafustar, mas o papai segurou-lhe os ombros firmemente e disse: não é nada, mulher. Mas o nosso filho acha que ninguém monta em cavalos doidos e que nos famintos e mansos é onde lhes dá mais jeito, percebeste? Ora, quando um cavalo endoidece, dá-se-lhe um tiro e tudo acaba. Mas aos cavalos mansos mata-se todos os dias. Todos os dias, ouviste? Todos, todos enquanto ele se aguentar de pé. Eu sempre gosto de trazer esse conto para as minhas aulas para a gente refletir bastante sobre eles, mas infelizmente aqui nesse momento de aula virtual eu não posso trocar com vocês, mas fica o convite para a gente refletir aqui o que seriam esses cavalos doidos e o que seriam os cavalos mansos nesse contexto de dominação colonial. O que acontece com os cavalos doidos? Dá-se-lhe um tiro e tudo se acaba. O que acontece com os cavalos mansos? Mata-se todos os dias. O que significa matar todos os dias? O que isso fala sobre resistências?
Eu não vou trazer essas respostas para vocês agora, mas eu gostaria muito que vocês refletissem. Se precisar, voltem nesse conto africano. Esse material está disponível para vocês na nossa sala de aula virtual. E, enfim, vamos pensar um pouco mais sobre isso, justamente por conta desse fator, né? A gente muitas vezes acha que as pessoas são passivas simplesmente, é um processo de dominação e que não resistem, não fazem nada. Será que é isso mesmo? E aí todos esses movimentos de libertação também expressam aí um estopim que leva a um enfrentamento mais direto, mas que não pode ser ignorado todo um conjunto de resistências cotidianas que se dão sob o jugo de um império colonial. Então vamos ao caso de Angola. Angola foi uma colônia portuguesa. E aí em Portugal, no regime do salazarismo, Salazar é um dos regimes que compõe esse cenário corporativista, que teve a experiência aqui no Brasil, teve experiência na Argentina, teve a experiência do fascismo na Itália, do nazismo na Europa. O Salazar está nesse grande contexto. E ele acreditava num projeto que era da África portuguesa, com a formação, incluindo Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que era parte do que seria um império colonial ultramarino. Então havia um discurso ultranacionalista, de resgate de um passado de glórias, e é nesse cenário que nos anos 60 e 70 vão se dar as lutas de libertação. Então, durante o regime de Salazar, você tem a construção do Estado Novo Português, uma ditadura corporativista, de inspiração fascista, e esse império colonial português acaba sendo objeto de grande apelo por parte do ditador e por parte desse movimento ultranacionalista. E vai ser em reação a esse contexto que o movimento pró-independência vai se estabelecer contra Portugal. E aí você vai ter a atuação principalmente do MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola, que é um movimento de inspiração socialista. Você vai ter a UNITA, que é a União Nacional de Independência Total de Angola, que já é um movimento de inspiração capitalista, apoiado pelos Estados Unidos, e você ainda tem a FENILA, que é a Frente Nacional de Libertação Angolana. Em 1974, ocorre a Revolução dos Cravos em Portugal, que resulta no fim da ditadura salazarista. E com o Acordo de Alvor, em 1975, você vai ter esse contexto favorável e aberto ao reconhecimento da independência. É nesse cenário que ocorrem, então, essas negociações. Só que isso se deu a partir de um conflito enorme, né? Uma guerra civil com milhares e milhares de mortos e que a independência não resolve o problema. No dia 11 de novembro de 75, Agostinho Neto e o MPLA chegam a Luanda, que é a capital de Angola, declaram a independência do país depois de mais de 20 anos de guerra de guerrilha, mas na sequência você vai ter mais guerra civil, vão seguir mais 40 anos de guerra civil, uma instabilidade muito grande que só se cessa em 2002. Olha só esse legado colonial. E aí, nessas tensões todas, você tem tensões ideológicas, tensões raciais, tensões étnicas, tudo isso misturado num contexto efervescente de Guerra Fria inicialmente, mas também que se desdobra para além da Guerra Fria, porque em 1991 a Guerra Fria oficialmente acaba, mas isso não acaba com os conflitos, justamente porque o conflito não era só ideológico, mesmo com a manutenção do MPLA no poder. Você tem conflitos étnicos também muito importantes que acabam resultando nessa dificuldade de estabelecer um consenso em torno de um Estado-nação, de uma única nação, de uma única língua, de um único projeto de país. Então, nesse
pós-independência, você tem a manutenção dessa guerra civil, principalmente entre o MPLA, que vai receber o apoio de Cuba e da União Soviética, da UNITA, com apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, e o FNLA também com apoio dos Estados Unidos e da África do Sul. A África do Sul que foi palco de um dos regimes mais atrozes de segregação racial, mas que é um tema para a próxima aula. Então, pessoal, esse é o cenário geral. Quais são as consequências deixadas por esse processo, desses movimentos de libertação no contexto de Guerra Fria? Você vai ter a libertação dos países afroasiáticos da dominação imperialista, a inserção da África e da Ásia no contexto dessas tensões de Guerra Fria, mas que muitas vezes também supera esse contexto internacional. A existência de conflitos violentos contra os dominadores, guerras civis e, ao mesmo tempo, a manutenção de problemas estruturais com as independências e uma forte dependência externa também, porque a inserção desses novos países na economia mundial vai ser muito desfavorável para eles. E você vai ter essa grande dificuldade de construir, como eu já falei algumas vezes, esse modelo de Estado-nação baseado em fronteiras artificiais construídas pelo colonizador e que despreza as características culturais de cada povo. É nesse contexto, portanto, que se dá esses movimentos de libertação na África e na Ásia e que, enfim, a gente precisa realmente de mais tempo para refletir sobre isso, porque seus desdobramentos para a história da humanidade são muito importantes, sobretudo no que diz respeito à luta contra a opressão, contra a violência, contra a discriminação racial e em favor da autodeterminação dos povos. Mas por hoje eu fico por aqui, na semana que vem a gente continua e fiquem bem, lavem bem as mãos e a gente se vê no nosso plantão de história, tá bom? Valeu, pessoal, tchau, tchau!